Olá, turma! Hoje, dia 3 de setembro, matéria nova. Peço para pegar novamente o caderno, anota a data e o título, ok? Vamos lá. A agricultura, gente, ela se preocupa em produzir alimentos como frutas, cereais, legumes, mas também está preocupada no cultivo de vegetais, como é o caso aqui da mamona, que é usada aí como matéria-prima na produção de biodiesel. Antes de pensar em dar aula, eu trabalhava ali na Embrapa Solos, que fica ali no Jardim Botânico, e eu pesquisava um vegetal que se chama pinhão manso. Nome estranho, né? Pinhão manso. Esse vegetal, quando eu extraía ele, eu tirava dele um óleo. E desse óleo eu conseguia fazer um combustível, tá bom? É um exemplo, tá? A palavra agropecuária, ela resulta da junção de dois termos, agricultura e pecuária. O uso dessa expressão tornou-se comum, porque a agricultura e a pecuária estão cada vez mais integradas. Muitas vezes, ambas ocorrem numa mesma propriedade rural. É muito comum você ir para o centro-oeste do Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, entrar em uma fazenda e você vê gado e plantação de algodão. Gado e plantação de soja, milho, enfim, tá? A agropecuária, ela depende de condições naturais, quais? Clima e solo, mas também de outros fatores, como recursos financeiros para financiar o plantio, ou seja, o proprietário pega dinheiro, faz empréstimo para produzir. Também depende do mercado consumidor, ou seja, ele depende de mim, depende de você, tá? Depende de mão de obra, depende de fertilizante, tá bom? A pecuária hoje, ela tá muito no nosso dia a dia. Você vai ver a pecuária aí nas roupas, em tênis. Normalmente, por exemplo, dentro da sua casa você tem alguma coisa de couro. Exemplo, na minha eu tenho um tênis que o material dele é de couro. Alguma coisa na sua casa você tem da pecuária. Você consome no seu dia a dia leite, entendeu? Se você toma iogurte, tem leite, tá bom? A pecuária é uma atividade muito importante para o Brasil. O Brasil é muito forte nessa atividade, tá bom? Vamos lá, agora eu vou pedir para copiar aí o subtítulo As transformações das atividades agropecuárias. Eu vou voltar lá em 1494, tá bom? Quando os portugueses iniciaram a colonização no nosso território, encontraram aqui sociedades indígenas que praticavam atividades extrativas, como a caça, a coleta de alimentos, a pesca, ou seja, eles desenvolviam também a agricultura. Os indígenas plantavam diversos alimentos, como mandioca, milho, feijão, batata doce, amendoim, abóbora. As nações indígenas que sobreviveram ao processo de colonização ainda praticam essa agricultura de autossustento. Aliás, eu quero que vocês copiem o que está aqui no caderno, por favor. A maioria dos indígenas foi morta ou expulsa das suas terras, infelizmente, né? E continua sendo assim. Ao longo da história do Brasil, muitos produtos de origem vegetal foram extraídos e plantados para atender ao mercado consumidor europeu. Quais? O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o café, a borracha, como você está vendo aqui na imagem.
A exploração econômica desses produtos estabeleceu um sistema de produção agrícola extensiva no Brasil, que durou aí todo o período colonial. Eu vou chamar de plantation, que é um sistema que caracteriza por ser monocultura, ou seja, ela é especialista em plantar somente um cultivo, ou seja, só soja, só soja, só soja. Eu uma vez, numa viagem, foi em 2018, eu entrei, eu tava de carro com amigos, eu entrei numa fazenda às 3h15 da tarde. 3h15 da tarde. Eu só saí dessa fazenda. Perdão, eu não expliquei. Essa fazenda era somente de soja. Soja, soja, soja toda a vida. Eu só saí dessa fazenda de soja no dia seguinte. Eram quilômetros e quilômetros de soja. Vocês não estão entendendo. O centro-oeste do Brasil é todo plano. Plano, plano, plano. E muita, muita propriedade rural, tá bom? Eu não terminei de falar da plantation, né? Chamado de plantation, esse sistema ele se caracteriza pela monocultura, pelo emprego do trabalho escravo, tá? Pelas grandes propriedades destinada ao mercado europeu. Com o fim da escravidão, lá em 1888, o sistema plantation passou a depender de quê? De mão de obra assalariada. Composta aí por imigrantes europeus, tá bom? Europeus. O principal produto que o Brasil exportava na época era o café, produzido aí pelo estado do Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? O café estimulou o surgimento de outras atividades econômicas, como o serviço bancário, o comércio, a indústria, os transportes, tá bom? E todos esses fatores que eu acabei de falar, somado aí ao dinheiro, à elevada densidade demográfica e à expressiva rede urbana do Sudeste, foram preponderantes para impulsionar a industrialização do Brasil, que acabaria transformando também o espaço agrário brasileiro. Então, vou pedir também para copiar essa parte aqui da industrialização da agricultura. Entenda o seguinte, que a modernização da agricultura nada mais é do que a expansão do capitalismo sobre o espaço agrário brasileiro. O campo cada vez mais passa a produzir o que a indústria conclui ser mais lucrativo, tá bom? A modernização da agricultura no Brasil conta aí com auxílio, com a ajuda de políticas voltadas às necessidades do quê? Da reprodução do capital. Por isso é chamada aí pelos geógrafos de modernização conservadora. Por quê? Porque ela se caracteriza por ser excludente e concentrada. Ou seja, o que isso quer dizer? Por um lado, mecaniza e tecnifica o quê? O que eu quero dizer com isso? Que é moderno, é tecnológico. Vocês já viram aquele comercial que passa na Globo? Agro é pop, agro é tudo. É a tecnologia no campo. Ela é mecanizada, é tecnológica, tá? E sempre na produção e só pensando na produtividade, extrair o máximo daquele solo. Só que tem um porém, porque ela é excludente, porque ela expulsa as famílias em direção às cidades, em direção às periferias, em direção às favelas. Entende? Entende como que essa agricultura ela é excludente? Eu espero que vocês entendam. Então vamos lá, ela expulsa essas famílias também em direção às cidades, mas também para as áreas de fronteira agrícola. E o que é a fronteira agrícola? É o avanço de áreas desmatadas para a agropecuária sobre a floresta nativa. Ou seja, essa modernização no campo também, além de
expulsar as famílias, né? Expansão das grandes favelas, ela também desmata. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Frase da semana. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje, não amanhã. Então, para você cultivar seu futuro bem, você tem que cultivar agora. Ok? Vou deixar algumas questões lá para vocês fazerem. Tá, ó, chuchu beleza, tá, ó, chuchu, facinho. Beijão, boa semana.